Hare Krishna, tudo bem, pessoal? Então estamos de volta com mais um vídeo aqui do Clube do Dharma, dessa vez um vídeo bem especial, para uma data especial, que é Balarama Purnima, o dia de aniversário, o dia de advento do Senhor Balarama, o irmão mais velho de Krishna, essa figura muito singular dentro da consciência de Krishna, que nós sabemos é o Guru original, é aquele que não só ensina sobre Krishna, mas é aquele que ensina sobre como a gente pode se relacionar e servir e agradar a Krishna. Então, nesse dia especial de Balarama, a gente vai estar trazendo uma reflexão sobre a importância de Balarama para a nossa vida espiritual. Então, Balarama, ele, entre os muitos papéis que ele desempenha, como além de ser o Guru original, né, que nós já falamos, Balarama é a primeira expansão de Krishna, é o companheiro constante de Krishna nos seus passatempos, né? Balarama tem diferentes encarnações que acompanham encarnações específicas de Krishna, como, por exemplo, quando Krishna vem como Chaitanya Mahaprabhu, Balarama também vem como Nityananda, ou mesmo quando Krishna vem como Ramachandra, Balarama vem também como o seu irmão, dessa vez caçula, né, Lakshmana. Mas uma função assim específica de Balarama, pelo qual ele também é bem conhecido, é de ser o amigão de Krishna, né? Balarama, ele é o símbolo da Sakyarasa, da relação de amizade com Krishna, e Aristóteles, né, falava que um amigo é uma alma que divide outro corpo, né? Um amigo é uma alma em dois corpos. E no caso de Krishna Balarama é isso mesmo, né? Porque Balarama é uma expansão do próprio Krishna, e na verdade Balarama, ou melhor dizendo, né, a própria existência de Balarama, o próprio fato de Krishna ter se expandido como seu próprio irmão, seu próprio companheiro, amigo, demonstra um aspecto crucial, essencial da dinâmica do mundo espiritual, que é a ideia de alteridade. Krishna, ele é perfeito, Krishna, ele é todo completo, Krishna, ele é pleno de satisfação consigo mesmo, e ainda assim Krishna precisa se expandir como outras pessoas, né? Porque todas as qualidades plenas e perfeitas de Krishna, elas só fazem sentido dentro de uma dinâmica amorosa, né? Krishna, ele é compassivo, Krishna é doce, Krishna é gentil, Krishna é sábio, Krishna é bem-humorado, mas tudo isso só faz sentido se existirem pessoas com quem ele exprima, né? Sua compaixão, sua misericórdia, sua doçura, sua gentileza, sua sabedoria, seu bom humor. Então, Krishna dá origem, né, à infinitude de almas que permeiam todo o plano espiritual, e é na relação com essas almas que a plenitude de Krishna se demonstra, né? Krishna, ele é de fato a pessoa suprema quando ele está se relacionando com outras pessoas plenamente perfeitas e puras, né? E Balarama é a primeira entre essas pessoas. Então, Balarama, ele tem uma relação bem específica com Krishna, que é a relação de Sakya, de amizade, e a gente vê Rupa Goswami explicando um detalhe bem interessante sobre a amizade que Krishna nutre, né, com os diferentes vaqueirinhos em Vrindavana. Rupa Goswami, ele fala isso no Néctar da Devoção, que Krishna, ele tem amigos que são mais jovens do que ele, e com esses amigos, a relação que ele tem com eles é que ele é uma espécie de pessoa que eles querem ser quando crescerem, né? Esses amigos de Krishna veem ele como alguém assim muito descolado, alguém muito legal, alguém que eles gostam muito, e eles estão ali o tempo todo servindo esse amigo mais velho que eles tanto admiram, né? É um exemplo para eles. Então, eles são um pouco mais jovens do que Krishna, e a relação deles é uma relação de amizade meio que mesclada com uma relação de servidão, né? Krishna, ele também tem amigos que têm assim a idade mais avançada do que eles, com pouca coisa, né? Então, Krishna tem amigos ali uns 2, 3 anos mais velho, mas esses 2, 3 anos de diferença já são suficientes para que eles tenham mais juízo do que Krishna. Então, eles são amigos, brincam com Krishna, participam dos jogos, participam, né, de todos aqueles foguedos, aquela coisa toda divertida ali dos passatempos de Krishna, mas ao mesmo tempo, quando Krishna está fazendo alguma coisa que é inadequada, eles vão lá e corrigem o comportamento de Krishna, eles alertam Krishna para qualquer perigo que Krishna esteja correndo, né? Então, aquela história famosa de que Krishna, quando ainda era um bebezinho, né, botou areia na boca, e tiveram os amigos dele que foram lá e contaram para a mãe Yashoda que Krishna estava com areia na boca. É esse tipo de amigo, um pouco mais velho, né, do que Krishna. E Krishna tem amigos da mesma idade que ele, né? Esses amigos mais velhos, eles têm uma relação de amizade que é também assim misturada com uma relação de paternidade. Eles são amigos, mas são amigos mais velhos, né? Então eles estão cuidando de Krishna.
Os amigos da mesma idade de Krishna, eles por sua vez se dividem em outros dois tipos. Tem os amigos de Krishna que têm uma relação assim, de extrema competitividade, rivalidade com Krishna, né? Isso faz parte assim, da dinâmica de fraternidade que Krishna tem com os vaqueirinhos, né? Tá o tempo todo disputando jogos, fala que Krishna gosta de inventar novos jogos. Tem duas frutas, né, que Prabhupada até cita bastante quando ele descreve os passatempos de Krishna Balarama, que são as frutas Amalak e Bel, né? São frutas ali que parece que tem um formato bom para chutar, né, para fazer brincadeira de bola. Então é dito que Krishna e Balarama eles estão sempre inventando novos jogos de bola, os vaqueirinhos, né? Participam bastante dessas dinâmicas de jogos, eles criam também jogos envolvendo bastões, arco e flecha, coisas do tipo, jogos de imitação. Então tem amigos de Krishna que tem muito essa vibe de estar o tempo todo participando desses jogos, participando dessas competições. Alguns gostam até de desafiar Krishna. E Krishna tem amigos da mesma idade que ele que são confidentes, né? Amorosos dele, inclusive, né? Como, por exemplo, Subala, que conhecem a relação que Krishna tem com as gopis, conhecem a relação que ele tem com Radharani, e atuam como mensageiros, às vezes, entre Krishna e as gopis, ajudam a encobrir os rastros de Krishna para que ele consiga se encontrar com as gopis sem que mais ninguém da sociedade de Vrindavana saiba. Então é um tipo de amizade mais íntima, né, com quem Krishna confessa uma parte da intimidade dele que ele não faz nem para os outros amigos. Então é muito interessante que esse tipo de amizade é uma amizade meio mesclada com o humor conjugal, né? No sentido de que eles facilitam as atividades conjugais de Krishna. E aqueles amigos que a gente falou antes, o grupo que está ali mais engajado em atividades competitivas, eles têm um humor de amizade mais pura mesmo. É amizade, né? A amizade deles não é misturada nem com paternidade, servidão, nada. É pura amizade. Então, assim, existem esses 4 grupos maiores de amigos de Krishna. E Balarama, ele mais ou menos consegue se enquadrar em todas as categorias, né? A amizade de Balarama por Krishna, ela não tem paralelos, né? Então, a amizade de Balarama com Krishna, ela também é misturada com o aspecto de servidão, mesmo porque a Vrindavana inteira, a própria terra de Vrindavana, ela é uma expansão de Balarama. Então, todos os vales, as montanhas, todos os campos, bosques, né, onde Krishna está exercendo todos os seus passatempos, de uma certa forma é Balarama, né? Toda a parafernália de Krishna, tudo que Krishna usa, de certa forma também é uma expansão de Balarama. Então Balarama ele é o servo supremo de Krishna. E ao mesmo tempo, Balarama ele tem, até pela diferença de idade que ele tem com Krishna, ele também tem esse aspecto mais paternal em relação a Krishna. Ele é o irmão mais velho, está ali ajudando a proteger, cuidar de Krishna. É dito que Balarama, junto com um amigo dele chamado Mandaribhadra, eles estão o tempo todo tentando proteger Krishna, filtrar o ambiente de Vrindavana para que ele seja mais tranquilo, pacífico para Krishna, né? Então eles ficam tentando antecipar se tem algum demônio se aproximando e tentando derrotar esses demônios antes que eles se aproximem de onde Krishna está. E tem um outro aspecto da amizade de Balarama com Krishna, que é o aspecto da amizade pura. Balarama ele também desafia Krishna para jogos, ele também quer derrotar Krishna nos jogos, né? É dito que às vezes o grupo dos amigos de Balarama enfrenta o grupo dos amigos de Krishna em uma determinada brincadeira. E Krishna, ele também tem esse aspecto, né, de estar sempre se relacionando com as gopis. E dentro do passatempo dele com as gopis, tem um grupo de gopis que são chamados as mandjaris, são gopis bem novinhas. Elas não têm uma relação, né, de namoro com Krishna propriamente dito, mas elas estão ali o tempo todo facilitando justamente o encontro de Krishna com Radharani e as outras amigas de Radharani mais velhas, né? Então essas mandjaris, elas têm uma relação conjugal com Krishna, mas não que elas diretamente se relacionam com Krishna amorosamente, senão que elas ajudam a criar toda a ambiência para os encontros amorosos de Krishna com as gopis, e elas são espectadoras desses passatempos, são as mandjaris. E uma das mandjaris que se destaca bastante é a Nanga Mandjari, irmã mais nova de Radharani, e ela também é uma expansão de Balarama. Então Balarama ainda participa dos passatempos conjugais de Krishna dessa forma, através de Ananga Mandjari. Então Balarama, ele está participando de todas as raças que existem em Vrindavana, né? Ele está contribuindo até sendo a própria terra de Vrindavana, né? A base de todos os passatempos, Balarama também faz parte disso. Então a amizade de Balarama com Krishna, ela não encontra
rivalidade, né? Ela muito singular. E aí uma coisa que é bem interessante é que, apesar de Balarama e os vaqueiros eles serem grandes amigos de Krishna, nós também podemos ser amigos de Krishna. Mesmo não sendo uma alma totalmente pura, a gente também pode praticar a amizade por Krishna como serviço devocional. Né? A amizade que Balarama tem com Krishna é a amizade de uma alma pura com Krishna. Mas existe a amizade que a gente pode praticar com Krishna como sadhana, como parte integrante, né, da nossa disciplina espiritual. Então, Prahlada Maharaj, ele vai falar no 7º canto do Srimad Bhagavatam que tem 9 serviços devocionais principais que a gente pode fazer, e um deles é Sakya, um deles é fazer amizade com Krishna, construir uma relação de amizade com Krishna, né? Então, uma reflexão que eu acho que é interessante a gente fazer nesse dia de Balarama, se inspirando na amizade plena que Balarama tem com Krishna, e Balarama tem também com os outros vaqueirinhos, né, que constituem ali uma parte muito importante da população de Vrindavan no mundo espiritual, é justamente como a gente pode transportar esse aspecto de Sakya, de amizade, para dentro dos outros tipos de serviço devocional. Né? Então, o primeiro serviço devocional é justamente a gente ouvir sobre Krishna. Então, Shravana, ouvir sobre Krishna, é algo que a gente muitas vezes faz numa plataforma intelectual. A gente quer entender, né, aspectos da consciência de Krishna, aspectos da revelação, conceitos que são trazidos pelas escrituras com uma mente extremamente racional. E existe, com certeza, um aspecto intelectual em tudo isso, inclusive uma parte significativa das funções da revelação é iluminar a nossa inteligência, para que a gente tenha discernimento, que a gente consiga entender o que é certo, o que é errado, e a gente aprenda a ver o mundo pelos olhos de Krishna, né? Mas um ponto é que a gente não pode só iluminar o nosso intelecto. A gente tem que iluminar também a nossa mente. As nossas emoções, elas também têm que ser envolvidas pela revelação. Então a gente tem que não só entender assim, aspectos técnicos do Siddhanta, ou seja, né, do conhecimento que Krishna traz para esse mundo, ou então decorar os passatempos de Krishna, ter uma relação intelectual com esses passatempos, senão que a gente tem que ter uma relação também emotiva, emocional, assim, imagética, né, com esses passatempos, com o conhecimento espiritual todo. Então a gente também tem que ouvir esse conhecimento como um amigo, que está interessado em entender sobre o outro amigo. Né, quando a gente ouve um conceito teórico de matemática, de física, a gente não cria uma amizade com esses conceitos. Né? Você não cria uma amizade com triângulo isósceles, você não cria uma amizade, né, com física quântica. Você pode criar uma afinidade com esses temas, um interesse, uma curiosidade, mas não uma amizade. Né? Então, quando a gente ouve conhecimento sobre Krishna, a gente tem que ouvir esse conhecimento não só com o intelecto, mas também com o coração, né? Sendo atraído por Krishna, sendo envolvido por essas narrativas. Né? Então, Shravana com amizade significa isso, ouvir o conhecimento com esse interesse vivo que só a amizade pode trazer. Né? Quando a gente ouve, por exemplo, de um amigo da gente que está muito distante, isso é diferente de ouvir sobre um conceito, como a gente acabou de falar. Você ouve com um amigo preocupado com a segurança dele, querendo saber o que ele fez, como que a vida dele mudou. Então, quando a gente ouve o conhecimento espiritual, a gente tem que ouvir com essa preocupação genuína, que aquele conhecimento ele é referente a algo que tange a vida e os interesses de um amigo nosso, que é Krishna. Né? Então a gente tem que estar interessado na missão de Krishna, como esse conhecimento pode mudar a nossa relação com Krishna, pode melhorar a nossa relação com Krishna, né? Como a gente pode aplicar esse conhecimento no mundo para cumprir o principal desejo de Krishna, que é trazer, né, redenção e purificação para todas as almas, para que todas elas se aproximem amorosamente de Krishna. Então, depois de Shravana, depois de ouvir sobre Krishna, o próximo passo é Kirtana, é falar sobre Krishna. E a gente também pode falar sobre Krishna como quem está explicando um conceito teórico, né? Assim, com muita inteligência, escolhendo as melhores palavras, isso é ótimo. Mas, na verdade, mais do que falar sobre Krishna com uma compreensão intelectual, a gente tem que falar sobre Krishna com propriedade, né? Quando uma pessoa ela fala de um assunto que ela de fato domina, e não só que ela decorou aquele assunto, com certeza isso tem um impacto muito maior na audiência. Então, Kirtana é compartilhar as informações que a gente tem sobre Krishna, mas mais do que compartilhar informações que a gente aprendeu teoricamente em algum lugar,
é importante que a gente compartilhe as realizações espirituais, né? Fruto do nosso amadurecimento, fruto da nossa relação, da nossa convivência, da nossa intimidade com Krishna. Alguém também pode, por exemplo, pregar a consciência de Krishna de uma forma meramente proselitista, querendo atrair pessoas para a sua própria religião. Mas esse não é um jeito puro de fazer Kirtana, porque se a gente prega a consciência de Krishna com esse espírito, a gente está pregando no modo da paixão. A gente está querendo fazer com que pessoas mudem de uma visão de mundo, de uma ideologia, para outra. E por que a gente pode estar fazendo isso? A gente pode estar querendo converter pessoas para a mesma visão de mundo que a gente tem, simplesmente porque a gente se sente carente e porque a gente quer arrebanhar o máximo de pessoas possível para pensarem como a gente, uma forma de tentar suprir essa lacuna de carência que a gente possui, né? As pessoas, de uma forma geral no mundo, estão fazendo isso. Estão tentando fazer com que as outras pessoas vejam o mundo da mesma forma que elas veem, justamente por causa dessa carência fundamental. Mas não é assim que a gente tem que transmitir a consciência de Krishna. A consciência de Krishna ela tem que ser transmitida com amor, né? E o amor que a gente experimenta por Krishna, a intimidade que a gente tem por Krishna. Então, quando a gente prega, a gente tem que compartilhar o entusiasmo, a esperança que a nossa relação com Krishna trouxe para a nossa vida. Então isso é Kirtana com amizade. Você não está só apresentando um conceito religioso, espiritual para as outras pessoas. Você está apresentando a relação amorosa de amizade que você tem com Krishna e como isso mudou sua vida. E como isso é autêntico, genuíno no processo de transformação do seu próprio caráter, né? Então isso é Kirtana com amizade. E depois, o próximo serviço devocional é Smarana, né? Smarana é sempre se lembrar de Krishna. Então, a gente tem que lembrar de Krishna constantemente, inclusive o próprio Rupa Goswami vai falar que sempre se lembrar de Krishna e nunca se esquecer de Krishna é a essência do serviço devocional. Mas uma coisa muito interessante que Bhaktisiddhanta Sarasvati fala é que Smara não é só lembrar de Krishna, mas também refletir sobre Krishna, né? E aí, quando a gente pensa sobre esse aspecto da reflexão, a gente pode entender como que a gente pode fazer essa reflexão com amizade, porque Krishna ele ensina muitos conceitos, né, na Bhagavad Gita. Quando ele vem nesse mundo, né, como um avatar, Krishna sempre traz consigo, né, chave da revelação, ele está trazendo conhecimento direto do mundo espiritual, e aí a gente pode refletir sobre esse conhecimento que Krishna traz com espírito de amizade, no sentido de que a gente pode ter intimidade suficiente com Krishna a ponto da gente tentar entender esse conhecimento através de questionamentos. A gente quer entender genuinamente o que Krishna explicou. Krishna vira e explica pra gente que o jeito de escapar do ciclo de nascimentos e mortes é esse. Ou então que Bhakti é superior a todas as outras modalidades de yoga por causa daquilo. Krishna traz explicações. A gente pode só aceitar esse conhecimento assim, de uma forma dogmática, ou então a gente pode refletir sobre ele, querer entender por que ele faz sentido, né? Então, talvez alguns devotos tenham uma certa barreira para fazer isso, para questionar o que Krishna está ensinando, porque isso seria questionar o próprio Deus. Mas se a gente também está nutrindo uma amizade com Deus, a gente tem liberdade suficiente para fazer esse questionamento de uma forma sincera, né? Não de uma forma cínica, de uma forma cética, mas uma forma amorosa. A gente está querendo entender o que Krishna falou. Para poder seguir isso com todo o coração, para seguir isso com total confiança, primeiro a gente quer entender completamente, né? E Prabhupada falou que isso era uma coisa muito positiva, né? Prabhupada falou que existe um tipo de especulação que é a especulação filosófica, né? Prabhupada normalmente criticava a ideia da especulação, ou seja, a ideia de uma pessoa depender muito da sua própria inteligência para entender a verdade ou para construir, né, sua própria salvação. Prabhupada criticava isso porque nós não temos, de fato, poder intelectual suficiente para entender toda a realidade, muito menos para entender aquilo que a gente deve fazer por nossa própria conta. Mas Prabhupada fala que tem uma forma boa de especulação, que é a especulação filosófica. É a gente se questionar sobre o que Krishna ensina, não para tentar refutar o que Krishna ensina, mas para entender isso com mais profundidade, né? Então, entender o conhecimento espiritual nesse nível, né, onde eu tento entender de fato porque o que Krishna explicou é certo, é Smarana com intimidade, né? É questionar para aumentar ainda mais o grau de amizade que a gente tem com a revelação. E aí o próximo serviço devocional é Padasevana. Padasevana significa servir os pés de Krishna, ou seja,
fazer serviço devocional prático, né? Fazer serviço devocional usando o nosso corpo, usando nossas habilidades. Então, isso é um tipo de serviço devocional que é extremamente importante, porque ele está materializando, né, o serviço devocional, não está deixando ele ficar só no plano das ideias. Nesse momento, a gente é muito influenciado pelo corpo material, então a gente tem que ocupar ele plenamente em consciência de Krishna. Então, a gente pode fazer serviço devocional prático com amizade, quando a gente também faz serviço devocional que traz prazer pra gente, porque a gente está usando nossas habilidades, que são muito queridas pra gente, aquelas habilidades com que a gente tem uma vocação, um tipo de atividade que a gente já tem uma afinidade. Por exemplo, uma pessoa que é música, que vive a música, que gosta muito disso, ela pode fazer um pada sevana com a amizade quando ela está ocupando essas atividades que dão tanto prazer para ela em consciência de Krishna, né? Uma outra pessoa que gosta muito de escrever, ela vai estar fazendo essa atividade que ela tem uma vocação, uma atração natural em consciência de Krishna, né? E amigo é aquela pessoa que é pau para toda obra, né? Que é a pessoa que está do nosso lado em todos os momentos, no momento bom e no momento ruim. Então, pada sevana em amizade, né? É também quando a gente faz não só o serviço devocional que a gente gosta, que é o que a gente acabou de falar, mas daquilo é quando a gente também faz aquilo que a gente não gosta. Porque o amigo, ele passa por um monte de coisa que ele não gosta só para estar do lado do outro amigo, né? Então talvez a gente não goste de um determinado aspecto do serviço devocional, mas Krishna gosta e Krishna precisa daquilo. E aí, né, com o coração aberto, sem ressentimento, sem remorso, sem ficar, né, se remoendo porque está fazendo aquilo que não gosta, você vai lá e faz de todo o coração só para trazer satisfação para Krishna, só para trazer uma contribuição significativa para a missão de Krishna. Né? E pada sevana, a gente também pode entender pada sevana como servir quem está aos pés de Krishna, que no caso são os devotos, né? Por exemplo, Prabhupada, né, é justamente isso, é aquele que está aos pés de Prabhu, aquele que está aos pés de Deus. Então, um outro tipo de pada sevana é servir os devotos que são comparados à poeira dos pés do lótus de Krishna. Né? Então, pada sevana com amizade também é criar uma relação de amizade com os devotos, né? De amizade genuína, autêntica. Então, isso é muito importante. Criar esse tipo de relação, né, que é desprovido, por exemplo, de diplomacia. Né? A gente tem que criar comunidades de devotos que sejam tão saudáveis a ponto que as pessoas consigam discordar uma das outras de forma amigável, de forma amorosa. Né? Muitas vezes a gente tem essa relação de que ou a gente critica a pessoa e cria uma relação de inimizade com ela porque a gente pensa diferente, ou então a gente prefere nem discordar da pessoa, expor o que a gente pensa de verdade. Tem uma relação até de hipocrisia, né? Para não ter problemas, né? E nenhuma dessas relações é uma relação de amizade. Uma relação de amizade, dois amigos, eles ficam muito à vontade para discordarem um do outro e ainda assim não levarem isso para o lado pessoal, porque eles se amam e se conhecem a ponto de que eles podem discordar, mas eles ainda conhecem um ao outro o suficiente para continuarem se amando, né? Então, pada sevana com amizade é a gente conseguir criar esse tipo de comunidade de devotos. E aí o próximo tipo de serviço devocional é Archana, a gente adorar a deidade de Krishna, que é um serviço devocional que normalmente a gente faz com muita formalidade, porque é um serviço devocional que tem muitas regras mesmo, talvez de todos os serviços devocionais, seja aquele mais ritualístico, né, mais regrado, com uma listinha de coisas que a gente tem que fazer e não tem que fazer, e faz parte mesmo do serviço devocional de arte, né, de adorar as deidades, seguir essas regras. Isso é importante até para a nossa purificação, envolve ali um processo de disciplina, mas a gente não pode deixar que essas regras elas sejam aquilo que define a nossa adoração à deidade, porque a gente também pode ter uma relação totalmente mecânica com as deidades, se a gente só adora as deidades de forma protocolar, fazendo assim um checklist, se está cumprindo todos os itenzinhos que deveria fazer no processo de adoração à deidade, né? E está deixando o nosso coração de fora. Então, Prabhupada sempre explicou isso, e Sanatana Goswami também enfatiza isso, que o principal item da adoração à deidade é a meditação. A gente está meditando que a gente está diante de Krishna, tendo o privilégio de servir Krishna, e que a gente está sendo um instrumento do mestre espiritual e da sucessão discipular para prestar um serviço ali para Krishna. Então, o coração ele é muito importante, né? E por causa disso a gente tem que ter essa compreensão de que Krishna aceitou aquela forma da deidade justamente que a gente pudesse ter toda a liberdade para interagir com ele, facilidade para interagir com ele.
Então isso nunca pode ser deixado de lado no serviço da deidade. Lembrar que a gente está diante de um grande amigo que desceu aquela forma de deidade, aquela forma de pedra, de madeira, de pintura, para aceitar o nosso serviço, para se relacionar com a gente. Né? O que mais interessa a Krishna não é aquilo que a gente está ofertando ali para ele, seja comida, seja a lamparina, mas é o nosso amor, o nosso afeto. Né? Tanto que Prabhupada, a primeira deidade de Krishna que Prabhupada instalou no Ocidente foi a deidade de Jagannatha, e ele não seguiu nenhum dos protocolos ritualísticos. Né? Basicamente, ele pediu que os devotos simplesmente girassem uma lamparina e cantassem Hare Krishna, porque isso era suficiente para que a adoração à deidade, a instalação da deidade de Jagannatha, na verdade, se concretizasse. Prabhupada, ele também, quando instalou as deidades de Krishna Balarama em Vrindavana, ele seguiu todos os protocolos ritualísticos, mas ele fala no sexto canto do Bhagavatam que ele só fez isso porque tinha uma comunidade de indianos ali que era muito ligada nesses procedimentos ritualísticos. Então, para que eles não criticassem os devotos da ISKCON e para que eles também se sentissem à vontade de participar da cerimônia, todos aqueles procedimentos ritualísticos foram seguidos. Mas Prabhupada fala que agradar a Krishna, servir ele com amor e cantar Hare Krishna são os principais itens da adoração à deidade. Né? Então, esse é o Archana com amizade. É você lembrar que você está diante de um amigo que veio a esse mundo só para salvar você. E só para se fazer conhecido para você, para que você pudesse amar ele e tornar sua vida plena de bem-aventurança. Né? A gente nunca pode esquecer esse ponto e achar que uma mera adoração ritualística, mecânica, vai satisfazer Krishna, porque não vai. Né? E aí o próximo item é Vandana. O próximo item do serviço devocional é orar. Né? Então a gente pode fazer oração com um humor, assim, com um espírito de petição, ficar pedindo coisas para Krishna. Né? E Prabhupada sempre falou que um devoto puro ele não ora dessa forma. É só a gente olhar as orações que os devotos puros fazem no Srimad Bhagavatam. Né? Eles sempre oram para Krishna com um humor de confissão. Né? Eles estão revelando a mente deles para Krishna como dois amigos fazem. Né? Desabafo. Você conta para o seu amigo aquilo que está se passando no seu coração. Né? E louvor é o outro tipo de humor que os devotos puros costumam exprimir nas suas orações. Né? Eles, de fato, genuinamente, eles admiram Krishna e eles expressam essa admiração de forma muito clara, muito objetiva para Krishna. Né? Então, um amigo ele pode até pedir coisas para outro amigo. Né? Agora, a petição ela não pode ser a base da amizade. Se você tem um amigo que está o tempo todo pedindo coisas para você, né, e ele pede muito mais do que ele dá, então isso não é um amigo de verdade, né? Alguém que está ali parasitando você. Agora, um amigo, em uma questão de necessidade, ele pode pedir coisas para outro amigo. Né? Amigos eles têm essa liberdade para pedirem. Né? Mas ele pede, mas ele também dá. Né? Então, quando o amigo está precisando, ele também dá. E ele até dá sem o amigo pedir. Ele conhece tão bem o amigo que ele está o tempo todo querendo agradar o amigo. Né? E quando o amigo não precisa de nada, ainda assim ele quer agradar o amigo. Né? O amigo ele não está só suprindo as necessidades do outro amigo. Né? É uma relação assim que você é um filantropo. A amizade não é uma relação de filantropo. O outro está passando por um momento de necessidade, você vai lá e ajuda só. Inclui isso também. Mas às vezes você quer agradar o outro só porque você quer agradar, só porque você quer ver o outro feliz, né? Que o outro está necessitando de algo especial, um recurso especial que você dê para ele, né? Então, assim, a amizade com Krishna passa por tudo isso. A gente está louvando Krishna, né? Porque você genuinamente está vibrando ali com Krishna, você está se atraindo por ele, está percebendo aspectos dele que você não percebia antes e você quer confessar isso para Krishna. Você quer mostrar para ele que você admira ele, você está fascinado por Krishna e você quer compartilhar isso com o próprio Krishna, você quer que ele saiba o quanto você está atraído por ele, né? E quanto ele é especial na sua vida. Agora, isso não significa que você não possa pedir ajuda para Krishna no momento de necessidade, né? Porque isso também seria orgulho, né? Então é isso, quando o Prabhupada fala que a gente não pode ficar orando para pedir coisas para Krishna, a gente vê que às vezes os devotos puros pedem coisas sim para Krishna, mas esse aspecto de petição ele nunca é o aspecto principal da amizade. Né? Eles estão muito mais preocupados em dar a Krishna, em servir a Krishna do que ficar pedindo. Né? E o próximo item do serviço devocional é dácia, é servidão. Então, servidão significa você se tornar útil para alguém. Tanto que um termo que Chaitanya Mahaprabhu usa para falar sobre o servo é Kinkara. Né? Kinkara significa literalmente em sânscrito o que eu faço. Então o servo é aquele que está sempre se perguntando como eu posso ser útil, como eu posso ajudar, o que eu tenho que fazer. Né? E Krishna ele vem nesse mundo para cumprir uma missão. Né? A última encarnação de Krishna, a encarnação de Krishna para a era que a gente está vivendo, é Chaitanya Mahaprabhu, é aquele que veio trazer o cantar dos santos nomes de Krishna e que veio revelar para o mundo
a importância do Srimad Bhagavatam, a importância de Vrindavana, a importância da gente amar Krishna com esse humor de Vrindavana, amar Krishna com intimidade. Então, qual é a missão de Krishna mais relevante para esse momento? É compartilhar os santos nomes, é compartilhar, né, Vrindavana, é compartilhar o Srimad Bhagavatam. E é a missão de Prabhupada, a missão de Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu, é a mesma missão de Prabhupada. Né? Então, Dasya significa fazer parte da missão de Krishna, ser útil para a missão de Krishna. Agora, fazer parte da missão de Krishna é algo que a gente pode fazer com um espírito que não necessariamente é um espírito de amizade. Né? A gente pode fazer parte da missão de Krishna, mas isso pode ser um fardo para a gente, né? Então, a gente tem experiência disso, que talvez um devoto, ele sirva a Krishna, mas ele está tão preso pelo aspecto, né, da renúncia, do ascetismo, da austeridade, e ele deixa passar o ponto principal de que a gente tem que servir Krishna, a missão de Krishna, mas isso tudo tem que ser um prazer para a gente, né? Então, Krishna veio para esse mundo para nos salvar. Krishna não veio para esse mundo para sobrecarregar a gente. Krishna, ele tem potência suficiente para salvar o mundo sozinho. Né? Ele aceita a nossa ajuda porque ele sabe que isso vai fazer bem para a gente, vai nutrir a gente espiritualmente. Né? Então, não estou querendo dizer que o serviço devocional ele não inclua austeridade, sacrifício, renúncia. Com certeza ele inclui. Né? Mas tudo isso, toda essa renúncia, essa austeridade, né, ele tem que ser, assim, a consequência natural de um coração que está saturado de amor por Krishna. Então, Prabhupada, uma vez, ele falou sobre isso, e isso foi uma das primeiras palestras que Prabhupada deu em Nova York. Logo assim que ele chegou no Ocidente, ele fala isso, lá na lojinha, na Presentes Inigualáveis, né, Matchless Gifts, ele fala que no serviço devocional a gente segue todos aqueles princípios que são declarados no momento da iniciação, né, de não ser promíscuo, de não se intoxicar, de ser misericordioso, né, a ponto de que o devoto ele é vegetariano, né, não se intoxica, não é promíscuo sexualmente, e ele também é veraz, e por causa disso ele não toma parte em jogos de azar, essas coisas todas. Mas Prabhupada falou que o princípio fundamental da consciência de Krishna é cantar o Mahamantra Hare Krishna. Por quê? Porque o cantar o Mahamantra, entre todos os princípios ali da iniciação, ele é o único que traz amor por Krishna, porque ele é o único que traz uma interação com Krishna. Então, Prabhupada falou assim, quando a gente satura o nosso amor por Krishna, a gente consegue se atrair por ele. Então, a gente chega na plataforma que é conhecida como Raganuga, né? Ou seja, uma plataforma que a gente é movido por afeição, por afeto por Krishna. Né? E aí, naturalmente, a gente consegue seguir os outros princípios, a austeridade, a disciplina, elas nascem como um fruto natural desse afeto que a gente tem por Krishna, né? Porque eu amo Krishna e eu sei que Krishna não gosta de promiscuidade, eu não vou ser promíscuo. Porque eu amo Krishna e eu sei que Krishna não gosta de mentira, eu vou ser veraz, né? Então isso significa Dasya, cumprir, né, um papel na missão de Krishna, porque Krishna gosta que eu pregue, eu vou lá pregar, e vou pregar com amor, né? Então, por causa disso, você faz todas essas coisas com leveza. Porque se você faz todas essas coisas como um compromisso assim, moralista, duas coisas podem acontecer. Você pode se tornar alguém arrogante, que você acha que você é superior do que os outros porque você fez mais austeridade que eles, né? Que você é mais perito em fazer essas coisas do que outras pessoas. E por causa disso você tem todo o direito de criticar elas, de julgar elas, né? Então, em vez do seu coração estar cheio de amor por Krishna e pelas outras almas que são parte de Krishna, o seu coração vai estar cheio de quê? De crítica, de arrogância, de julgamento, de senso de superioridade, né? Em vez de você ter se tornado um amante de Krishna, um amigo de Krishna, você só se tornou mais um entre tantos moralistas hipócritas que existem nesse mundo, né? É muito fácil para um religioso descambar para isso, né? Então, isso é algo que pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é você quebrar em consciência de Krishna, porque você se sente incapaz de seguir todas as austeridades que você fantasiou que você deveria seguir para ser digno do amor de Krishna. Né? E no final das contas, tudo isso é uma tentação do nosso coração de querer ser Krishna, de querer resolver todos os problemas desse mundo por conta própria, da gente ser o nosso próprio salvador. Mas o nosso salvador não é a gente é caído, a gente não pode se salvar. Quem vai salvar a gente é Krishna. Então a gente tem que, com toda dedicação, com todo afeto, dar a nossa vida pela missão de Krishna, mas ao mesmo tempo muito aliviado, muito tranquilo de saber que não é o nosso esforço pessoal que vai salvar a gente, mas é a misericórdia de Krishna. O nosso esforço pessoal, sim, tem que ser feito, mas ele tem que ser feito como consequência do amor que a gente nutre por Krishna no coração. Ele não é o nosso abrigo, ele não é o nosso ashram, ele não é o nosso salvador é Krishna.
né? Então, Dasya, amizade, né, com Krishna, Dasya, na servidão, significa isso. Entender que a gente serve a missão de Krishna, mas Krishna é o nosso amigo salvador. E por fim, o último serviço devocional, Atmanivedana, se render completamente a Krishna, né? Então a gente também pode se render a Krishna e dedicar tudo a Krishna com temor, né? Porque vai que eu não faço tudo que Krishna quer, o que vai ser o meu futuro? Qual vai ser o meu destino, né? Então eu também posso tentar me render a Krishna com segundas intenções, porque eu posso querer a liberação. Rupa Goswami ele vai falar logo no começo do Bhakti Rasamrita Sindhu que isso não é devoção pura, né? Quando você faz serviço devocional esperando uma recompensa, seja material, seja espiritual, isso não é devoção pura. Então, Atmanivedana, se render totalmente a Krishna, tem que ser algo que parte da nossa própria volição, né? Que parte do nosso próprio coração. Então, a gente pode render tudo para Krishna, mas com intenções que não são as mais puras possíveis. A gente tem que oferecer o nosso corpo, a nossa mente, a nossa inteligência para Krishna, que é como normalmente os acharyas explicam Atmanivedana, mas com amizade, né? Assim, satisfeito, feliz de poder estar rendendo tudo a Krishna, né? Então, esses são, assim, os serviços devocionais, é uma reflexão de como a gente pode fazer os diferentes serviços devocionais, mas nutrido por esse senso de amizade. E aí entra, acho que uma última reflexão que a gente pode fazer hoje, é que, às vezes, a gente pensa em criar amizade com Krishna, mas a gente pode fazer isso forçando a barra. Sabe aquela pessoa que quer ser seu amigo, mas você não tem intimidade suficiente para isso? E aí parece que o cara tá assim, se intrometendo demais na sua vida, sem você ter dado essa brecha. Isso cria uma sensação de incômodo. Sabe, quando a pessoa quer ser mais sua amiga do que vocês de fato são amigos, né? Quer entrar na sua privacidade sem você ter permitido isso a ela, isso não é bom, definitivamente isso não é bom. Inclusive, Prabhupada, ele sempre gostava de reforçar, né, de que a intimidade gera negligência. Então tem um tipo de amizade com Krishna que a gente não quer fazer, que é quando a gente quer avançar o sinal, a gente quer ser mais íntimo, mais amigo de Krishna, sem a gente ter amadurecido para estar naquele ponto, né? Uma amizade de verdade, ela é construída com confiança e convivência, né? Você vai abrindo a sua intimidade para uma pessoa, porque é isso que amigos são, né? Amigos são pessoas que se relacionam de igual para igual. Na amizade não existe um que é superior e outro que é inferior. Como, por exemplo, na relação de pai e filho, por mais amor e afeto que exista ali, o pai é aquele que tem que instruir o filho, né? Pelo menos em um momento da vida, né? Ou o professor e o aluno, né? Existe amor, existe afeto, mas não é uma relação de igualdade, né? O professor, ele é superior ao aluno, por isso que o aluno se tornou aluno, discípulo do professor. O professor tem algo a ensinar a ele, né? Então, na relação de amizade, não, uma relação de igualdade, né? E por que a gente se abre para o outro tratar a gente como igual? Por que a gente abre nossa privacidade, nossa intimidade para o outro? A gente faz isso porque a gente confia naquela pessoa. Então, antes da gente querer ser amigo exatamente de Krishna, a gente tem que mostrar que, assim, a gente é digno da confiança de Krishna. A gente não vai trair Krishna, não vai trair os devotos de Krishna. E a gente também precisa de convivência, né? A amizade, ela vai se solidificando aos poucos. Você confia, né, um pouco na pessoa, você já começa a criar uma intimidade com ela. Aí você convive mais, né, você já confia mais nela, já se abre mais para ela. Então, a relação de amizade, ela é sempre marcada pelo fato de você ter caminhado junto com aquela pessoa, você está acompanhando ela ao longo, né, da jornada da vida. Então, a gente tem que ir solidificando, aos poucos, a nossa amizade com Krishna. A gente também tem que tomar o cuidado de não fazer o contrário, né? Se é perigoso a gente servir Krishna sem ter amizade, sem a gente, né, tá totalmente transparente, aberto para Krishna, revelar o que está passando na nossa mente com ele, entender que ele é um amigo que a gente tem para todas as horas, né? E fazer o serviço devocional com esse espírito de amizade, também é perigoso a gente tentar antecipar uma amizade que a gente não está preparado para ter com Krishna, tá bom? Então é isso, Balarama é o grande amigo de Krishna e também, se a gente quer ser amigo de uma pessoa, a gente tem que ser amigo dos amigos dela, né? Então, o jeito mais fácil da gente se tornar um amigo de Krishna é a gente se tornar um amigo de Balarama, que já é o melhor amigo de Krishna. E Balarama, ele é o Guru original. Balarama, ele se manifesta nesse mundo através dos mestres espirituais, que todos eles são grandes amigos de Krishna, né? Por quê? Porque, como Krishna mesmo fala no final da Bhagavad Gita, na sua última instrução na Bhagavad Gita,
aqueles devotos que são mais queridos para eles, que são os mais amigos dele, são aqueles que vivem para propagar a Bhagavad Gita, para propagar as palavras do próprio Krishna, para propagar o ensinamento, né, de Krishna e tornar ele vivo nesse mundo, ajudar as outras pessoas a vivenciarem esse conhecimento, né? Então os melhores amigos de Krishna são as pessoas que estão vivendo com esse espírito missionário, que estão dedicando suas próprias vidas para aproximarem as outras almas de Krishna, né? Então Prabhupada é o amigão de Krishna, todos os acharyas são os amigões de Krishna. E se a gente quer ser amigo de Krishna, a gente também tem que ser amigo de Prabhupada, amigo da missão de Krishna e amigo dos devotos que estão tentando aí, apesar de todas as suas dificuldades, sinceramente, amar e se dedicar a Krishna, a missão de Krishna. É isso então, pessoal, vamos ficando por aqui. Aproveitem essa data para meditar em Balarama, nos passatempos de Balarama, nas interações fraternais entre Balarama e Krishna e nesse espírito de amizade. Tá certo? Então, pessoal, Balarama Purnima Ki Jai, todas as glórias sejam Senhor Balarama, Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai.